Boa tarde para você, estudante de Pernambuco que está nos assistindo agora, né? Bom dia ou boa noite se você vai assistir essa aula gravada. Eu sou Aquiles Cavalcante, estou aqui mais uma vez para poder colaborar, contribuir com a educação de Pernambuco, essa educação que é destaque em todo o Brasil, na minha disciplina, que é a disciplina de Química, né? Então, na aula passada tivemos o professor Bruno Lardião resolvendo algumas questões com vocês do simulado que foi aplicado em toda a rede de educação de Pernambuco. E agora a gente vai iniciar a nossa revisão, fazendo questões aí que interessam ao Enem e interessam também ao nosso sistema seriado de avaliação. As questões que a gente escolheu para resolver nessas aulas, né, nesses 3 encontros que nós teremos nesta tarde, ao longo desse dia, foram questões do Enem, mais especificamente da prova de 2020. Mas são questões que trazem assuntos que podem aparecer aí no sistema seriado de avaliação da Universidade de Pernambuco. Então, à medida que a gente vai resolvendo essas questões, nós vamos também dizendo, olha, isso é uma questão que pode aparecer no SSA do primeiro ano, no SSA do segundo, do terceiro e assim por diante. Porque aí a ideia é que a gente possa construir o conhecimento, revisar conceitos que podem, de maneira semelhante, aparecer nas nossas provas, nas nossas avaliações ao longo deste 2022. Evidente que a gente não pode esperar que as questões caiam exatamente igual, falando exatamente das mesmas coisas. Mas o conceito, esses sim deverão reaparecer. Na verdade, sempre aparecem nas nossas provas, tá? Então, fica atento aos conceitos que nós vamos utilizar para resolver cada questão, porque serão eles os importantes, os assuntos importantes ao longo desta aula. Então, pega os conceitos, porque aí você consegue aplicar em variadas questões que poderão aparecer na tua prova. Tranquilo? Então, antes da gente iniciar a nossa aula, eu te convido lá para estar no Instagram, Aquiles_Cavalcante. Esse é o momento, ou esse é o canal que você pode me encontrar, tirar dúvidas, dar sua contribuição, fazer perguntas. E isso é tanto para você, estudante de Pernambuco, de todo o Brasil, como também para os nossos queridos professores que realmente fazem a diferença aí no chão da escola, juntinho do estudante, tá? A gente está aqui como um papel de complementaridade, de auxiliar esse professor que está aí junto de você fazendo esse trabalho, tá certo? Dado esses recadinhos aí, vamos começar o nosso Revisa Educa PE. Vamos correr aí atrás da sua vitória, da sua aprovação, tá certo? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira questão. Como eu já havia explicado, né, nós iremos resolver questões do Enem 2020, questões que apareceram na nossa prova 2 anos atrás. Então foca aí nos conteúdos, tá? Então a nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos de energia e gera menores quantidades de resíduo. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. Então a gente tem aí algumas palavras-chave, tá certo? A gente fala aí em aumento da velocidade de uma reação química, a gente fala aí de materiais que são catalíticos, ou seja, aceleram reações químicas, facilitam com que essas reações aconteçam, fazendo com que essas reações consumam menos energia, tá certo? Então são algumas informações aí importantes para a gente. É importante salientar que nanomateriais, nanopartículas, nanotecnologia é um assunto em crescimento, que cada vez mais tem aparecido nos vestibulares, tanto no Enem como de outras universidades. E isso se dá porque esses materiais têm realizado uma verdadeira revolução na ciência, no mundo moderno, na tecnologia que tem sido empregado. Então a gente tem que ficar atento a essa ciência aí tão específica, tá?
Aí eu posso lhe perguntar, ou você pode me perguntar assim, ô Aquiles, mas como assim essa ciência específica? É porque a nanotecnologia, ela vai tratar de coisas muito pequenas, né? De partículas, de moléculas bem diminutas. E isso faz com que as propriedades químicas, as propriedades físicas daquelas substâncias acabem sendo diferentes das substâncias grandes, das moléculas grandes, das partículas grandes, né? E é por isso que a gente chama de nanociência. É como se literalmente fosse uma ciência alternativa, um conjunto de leis e de regras específico para analisar esses materiais tão pequenos, esses nanomateriais. Dito isto, vamos ao que traz a questão aí. Olha o que ele diz. O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de... E aí ele coloca, letra A, alta pressão. Olha, as reações que envolvem nanomateriais podem acontecer sob alta pressão ou não. Tudo é uma questão daquilo que eu desejo obter. Então a pressão em si não é um ponto crucial para dar aos nanomateriais alguma habilidade específica. As habilidades que eles têm a ver com o tamanho reduzido, diminuto, tá? Então nada de pressão. Semelhantemente, nada de temperatura. A temperatura pode ser alta, a temperatura pode ser baixa, não faz a menor diferença quando a gente está utilizando reações químicas na presença ou com nanomateriais. A quantidade de reagente também não é adequado, porque eu posso colocar reagentes em excesso, posso colocar reagentes de forma limitante, ou seja, numa quantidade menor, como posso colocar a quantidade exata. Não importa se é maior ou menor a quantidade de reagentes quando se trata de nanomateriais, tá certo? Na letra D, ele vai dizer que há uma maior superfície de contato nessas reações. Isso nos parece verdadeiro. Por quê? Basicamente, qual é a ideia? Olha para cá, presta atenção aqui. Imagina então que eu tenho essa canetinha aqui, tá certo? E ela é um reagente. Ela vai participar aí de uma reação química, onde as substâncias que vão reagir com ela têm que encostar, têm que tocar para essa reação acontecer apenas na sua superfície. Então, toda molécula, por exemplo, o gás oxigênio, encostou na superfície, ela vai conseguir reagir com essa caneta. Basicamente, o que eu faço com nanomateriais, nanosubstâncias, é cortá-la em pedacinhos bem pequenininhos. E aí, o que acontece como consequência? Repara bem, se eu cortar essa canetinha no meio, um corte só, então eu divido em dois pedaços e o que acontece? Toda a área que já estava exposta ao ar, ao gás oxigênio, vai continuar exposta, vai continuar tendo contato com esse ar. Mas aqui no meio, no lugar onde eu cortei essa caneta, vai ter uma nova região que vai poder ser exposta ao gás oxigênio. Então, na prática, o que eu fiz foi aumentar a superfície de contato, a área da caneta que pode entrar em contato com o oxigênio. Agora imagina que ao invés de eu dar apenas um corte, que eu faça vários cortes, que eu vá triturando essa caneta até que ela tenha a dimensão de uma nanopartícula. Ei, nano quer dizer algo 1 bilhão, com B de bola, 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Nanômetro, 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Então, para deixar essa caneta com tamanho nanométrico, eu vou ter que cortar ela em bilhões de vezes até que ela atinja uma dimensão nanométrica. Uma vez alcançado isso, ao cortar em tantos pedaços, eu vou ter uma superfície de contato muito maior. E é isso que faz com que a nossa reação se torne mais rápido, né? Um aumento da superfície de contato. Da mesma forma, na letra E, ele vai colocar lá a energia de ativação ser elevada nesses compostos como forma de justificar o aumento da reação química. Olha, eu poderia não saber nada de nanomateriais, mas eu sei que aumentar a energia de ativação faz com que as reações químicas se tornem mais lentas. Vamos recordar?
Imagina que eu tenho um gráfico aqui, e aí nesse gráfico eu tenho a energia e eu tenho essa energia em função do tempo. Toda reação química, seja ela endotérmica ou exotérmica, ela passa por um período de crescimento da sua energia e posterior decrescimento. Esse aumento entre a energia que ela estava no início e até onde ela chega antes da reação começar a se transformar em produtos é o que a gente chama de energia de ativação. Quanto maior for essa energia de ativação, mais difícil suportar ou suprir, ultrapassar, melhor dizendo, essa barreira. E isso torna a reação química mais lenta. Então, ter elevada energia de ativação faz com que a reação se torne mais lenta e não mais rápido. Então, por isso que a alternativa correta é a letra D, tá certo? A letra E também está falsa. Então, o que é importante a gente ter em mente aí? Essa é uma questão de cinética química, um assunto que aparece nas provas de segundo ano e na prova do Enem, né? Então, no nosso SSA, vai aparecer lá no SSA 2 e vai discutir o papel da pressão, da temperatura, da concentração dos reagentes, superfície de contato, energia de ativação, como fatores que afetam a velocidade da reação. Todos esses são fatores que afetam, que tornam a reação mais lenta ou mais rápida. Mas no caso em questão, ele se refere a nanomateriais, partículas bem pequenininhas, bem trituradas. E aí, o que faz com que essa reação seja mais rápido é a alternativa letra D. Pegou aí? Então, feito a primeira questão, vamos para a segunda. Na segunda questão, a gente tem aí um assunto que é o equilíbrio químico, tá? Esse é um assunto que também aparece nos vestibulares específicos, né, no sistema seriado de avaliação para o segundo ano. Ao mesmo tempo que é muito recorrente aí na prova do Enem. Então, nesse caso específico, a gente tem o cloreto de cobalto. É uma estrutura, uma reação específica. Mas o conceito, lembra disso? É o que é importante aqui pra gente. Aquilo que nós vamos ver em outras provas, com outras substâncias, mas com a mesma ideia. Então, preste atenção aí, vamos ver o que diz a questão. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença de água, de acordo com a equação química. Então eu tenho o cloreto de cobalto sozinho, na forma sólida, olha aí, que vai ter cor azul. Esse cloreto de cobalto, na presença de água, desencadeia uma reação química indo aqui para a direita, que é o cloreto de cobalto hidratado. Repare que a molécula de água está unida ao cloreto de cobalto através de um pontinho. Já já a gente vai discutir o que isso significa. Quando isso ocorre, a cor da substância deixa de ser azul e passa a ser rosa, tá? Outro fator importante é que a questão diz que o ΔH da reação é menor do que zero. Então ele deu algumas pistas aí importantes para a gente. Primeiro vamos tentar entender o que está acontecendo nessa reação, que é uma reação de equilíbrio químico. O que isso quer dizer? Que eu tanto tenho reagentes se transformando em produtos, como produtos se transformando em reagentes. É o que nós chamamos aí de reação reversível, né? Ela vai e ao mesmo tempo ela consegue voltar de acordo com a influência externa, né? Então vamos lá. O que é esse pontinho aqui? Esse pontinho indica para a gente o grau de hidratação, ou seja, o quanto essas moléculas de água estão ligando-se, via de regra, ao nosso cátion metálico. Então, basicamente, o que acontece? Eu tenho o cobalto com carga mais 2 e eu tenho o cloreto com carga menos 1. Esses íons permanecem próximos por uma atração eletrostática. Carga positiva atrai carga negativa. Na presença das moléculas de água, basicamente aqui o que vai acontecer é o seguinte. Olha, eu tenho no oxigênio
pares de elétrons disponíveis para fazer ligações covalentes, ligações que a gente costuma chamar de covalentes dativas, tá? E aí o que acontece? Esse par de elétrons vai formar então essa ligação com átomos que possam receber elétrons. E isso é super comum justamente em cátions metálicos, que é o caso aí do cobalto. Então, na presença da água, o cobalto então vai receber essa ligação química. Então, basicamente, se eu tivesse que redesenhar essa estrutura, o que nós teríamos seria o cobalto formando ligações químicas com moléculas de água. Essa ligação se dá através do oxigênio, tá certo? E aí, basicamente, o que eu vou ter são várias moléculas de água formando ligações químicas com cobalto. Como a água não tem carga nenhuma, a água ela é neutro, a carga disso tudo permanece sendo do próprio cobalto, que é uma carga positiva. Essa carga positiva continua atraindo o cloreto. Então perceba que cobalto e cloreto continuam se atraindo, a diferença é que ligado diretamente no cobalto, eu tenho um total de 6 moléculas de água. Aqui, eu só estou vendo 4 aí desenhadas, né? É porque uma está à direita, uma à esquerda, uma à frente, uma nas costas e uma está por cima e a outra por baixo. Então a gente não tem as 3 dimensões para desenhar, né? Mas é como se o cobalto tivesse aqui, ó, saindo do plano e a outra ligação com a água estivesse entrando no plano. Então essas 6 ligações é o que a gente chama de complexação. Quando uma substância faz uma ligação química que não precisaria, pelo menos a princípio, fazer. Mesmo assim ela faz. Ao formar essa ligação, o que acontece? Os níveis de energia, a estrutura eletrônica de elétrons mesmo, do cobalto, se modifica. E isso faz com que, ao invés da cor desse cara seja azul, passa a ser rosa, tá certo? Isso é o que modifica a coloração dessas substâncias. Então, basicamente, quando eu tenho metais de transição, como é o caso do cobalto, é o caso do cobre, quando as moléculas formam ligações com esse metal, há uma mudança nos elétrons e aí, consequentemente, a cor dele se modifica. Outro fator importante para a gente nessa questão é o fato do ΔH ser negativo. O que significa dizer isso? Que essa reação ela libera calor, ou seja, calor é um produto dessa reação e a gente pode utilizar isso para modificar a coloração dessas substâncias, tá certo? Basicamente, o que acontece? Se eu adiciono substâncias que estão no lado direito, eu desloco o equilíbrio para a esquerda, para a formatação azul. Se eu faço o contrário, eu estou deslocando o equilíbrio para a direita, para a formatação rosa. Então, normalmente, as questões de equilíbrio vão tratar de substâncias nos reagentes e nos produtos, em que a gente vai equiparar, vai comparar esses dois lados para ver se a reação tende a ir mais para um lado do que para o outro. Então, dito isto, vê o que ele diz aí para a gente. Como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que estivesse com a coloração rosa? Então, vamos lá, vamos apagar todas essas informações e observar aqui, tá certo? Lembrando aí que aqui eles bateram uma dúvida aqui na questão. A vantagem de nos assistir aí no YouTube é que você pode retornar para algum ponto da aula a qualquer momento. Então, pintou a dúvida, corre lá para o YouTube, volta um pouquinho, tá certo? Então, ó, eu tô com a coloração rosa e eu quero reutilizar. A função desse cartão que tem cloreto de cobalto é indicar a presença de água. Então, ó, a forma rosa já é ele ligado à água. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se eu aquecer, se eu aumentar a quantidade de calor, na prática o que eu estou fazendo é deslocar o equilíbrio para a esquerda. Porque se a reação química produz calor dentro do ambiente, eu produzi a substância rosa e deixei ela aquecida.
Se eu forneço mais calor para aquele ambiente, na prática, a substância se vê obrigada a absorver esse calor e quebrar a ligação química entre a água e o cobalto, voltando esse cloreto de cobalto a ter a forma azul. Então, a melhor forma de fazer isso aí acontecer num curto espaço de tempo, da reação da substância voltar a ser azul, é fornecendo calor, tá certo? Então, veja o que ele coloca aí. Letra A, resfriaria. Se eu resfriar, eu estou tirando calor, estou estimulando a reação a formar mais produtos, ou seja, a formar mais a cor rosa. Na letra B, ele sugere colocar mais água. Olha, se a gente observar, a gente vai ver que água é um reagente, é uma substância que quanto mais eu adicionar, mais eu vou deslocar o equilíbrio para a forma rosa. Letra C, envolver com papel alumínio. Olha, papel alumínio não é nem reagente nem produto da reação anterior. O papel alumínio não vai aumentar ou diminuir o grau de hidratação. Ele não vai contribuir para que aqueça ou para que esfrie. Então, em tese, aí ele não tem nenhum efeito para recuperar. Então, a alternativa também falsa. Na letra D, ele fala aquecer com um secador de cabelos. Então, quando ele fala aquecer, ele está falando em fornecer calor. E aí a gente já viu que ao fornecer calor para a reação, eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Eu retorno ao cloreto de cobalto na forma desidratada. Então, eu volto a ter o cloreto de cobalto na forma azul. Então, a letra D aí nos parece correto. A letra E, ela é igualzinha à letra C, porque ela fala em embrulhar em um guardanapo de papel. Aí isso pode levar a gente ao seguinte erro. Ah, Aquiles, eu entendo que o guardanapo ele é absorvente. Ele suga moléculas de água na direção dele. Ok, tá certo. O problema é que essa água não está livre, ela não está solta para ser absorvida pelo guardanapo. Ela, na verdade, está formando uma ligação química com o cobalto. Lembra disso? Então, ao colocar em contato aí com o papel, mais especificamente com a celulose, não vai ter diferença nenhuma. Essa água não será sugada. Ei, então a letra E também está falsa. Preste atenção aqui no que eu vou te dizer agora. Há alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, os cientistas descobriram que há uma reserva de água no solo do planeta Terra maior do que o oceano. Ei, preste atenção. A gente entende hoje que tem mais água nos oceanos, nos mares, do que terra no planeta, né? Recentemente, cientistas descobriram que no solo há mais água do que nos oceanos. Então, daí alguém pode pensar, então essa água pode ser retirada, pode ser removida do solo para, por exemplo, regar plantações, para abastecer casas. Não pode, porque essa água ela está formando ligações covalentes semelhantes àquelas que acontecem com o cloreto de cobalto. Então, ela forma ligações químicas e estão na forma de cristais, estão na forma de sólidos. Para retirar essa água do solo, seria necessário pegar esses materiais e fornecer grande quantidade de calor para soltar essa molécula de água desses materiais. Para que isso, então, se transformasse em água que poderia ser aproveitada. Só que essa quantidade de água seria absurdamente maior do que aquela que eu utilizaria, por exemplo, para ferver a água do oceano. Então não faz sentido esse tipo de utilização da água. Tranquilo? Então a gente faz aqui o nosso breve intervalo, já já a gente volta para resolver mais questões.